Olá, boa tarde, eu sou o Renato Alves, corretor e designer de interiores aqui em Orlando, e eu vou mostrar para vocês hoje essa casa fantástica adquirida pelo meu cliente aqui na cidade de Lake Mary. Depois da vinheta a gente começa. O frio foi embora. O frio foi embora de Orlando e começou o calor novamente. Nós já estamos agora com 30 graus na primavera, ou final de inverno, ou começo de primavera, mas as temperaturas já estão altas novamente. Deixa eu contar a história dessa casa para vocês. Esta casa tem 4 quartos, 2 banheiros, com garagem para 2 carros, piscina, sala de estar, sala de jantar, e tem um lago no fundo. E ela foi adquirida pelos nossos clientes que só estarão prontos para mudar daqui 2 ou 3 anos. Porém, qual o motivo deles terem comprado essa residência agora? Eles compraram essa casa agora porque, primeiro, que eles têm a possibilidade, certo? E segundo, porque lá daqui 3 anos, sabe-se lá como é que o mercado vai estar. Com certeza vai estar mais alto o preço. E como ele já vem olhando por imóveis já por muito tempo, ele entrou em contato e ele mesmo achou essa residência. E quando ele achou, eu falei para ele, Luiz, nós temos que fazer uma oferta, porque eu não acho que vai haver uma casa como essa anytime soon, ou seja, não se sabe quando que uma casa como essa vai aparecer novamente. Quando o Luiz entrou em contato conosco, ele já tinha feito uma boa pesquisa, ele assistiu os vídeos, ele leu os e-books e assim, ele já sabia de tudo, praticamente. Ele mandou para nós uma planilha com 400 casas que ele pesquisou. Então ele fez a lição de casa e ele sabia tudo. No entanto, dessas casas eu falei para o Ricardo, nós não podemos olhar ou analisar 400 casas. Pede para ele selecionar as 20 melhores que nós iremos olhar uma por uma. Nem deu tempo de fazer isso. Essa casa saiu no mercado e ele mandou falando, gente, olha essa casa que saiu no mercado. Eu falei para ele, Luiz, eu preciso ir lá olhar. Eu tenho que olhar a rua, eu tenho que olhar o bairro, eu tenho que olhar a casa para ver pelas fotos. Ela está muito bonita, mas não se sabe, né? Hoje faz-se milagres no Photoshop. Eu vim aqui então, olhei a casa e falei para ele, olha Luiz, essa casa, o ano passado eu não vi nenhuma casa como essa. Era do jeito que ele queria, do tamanho que ele queria, reformada e com um lago no fundo. Essa casa saiu no mercado por 850 mil inicialmente. É lógico que o corretor, ele é um bom corretor, uma pessoa muito experiente. Eu não acho que foi sugestão dele ter colocado a casa nesse preço de 850. Foi mesmo uma demanda, uma ordem do... Olha o que eu falei errado, demand. Em inglês é como se fosse uma ordem, uma exigência, mas demanda em português é uma coisa completamente diferente.
né? Então aprenda, ó, demand não é demanda em português, é outra coisa. Por exigência do proprietário, ele listou essa casa a 850, que nunca ia ser avaliada a esse preço. E isso aqui nos Estados Unidos não se faz. Eu sei que no Brasil se faz, mas aqui nos Estados Unidos não se faz. Depois de 1 mês ou 2 meses, a casa não teve nenhuma visita, ninguém olhou, ninguém quis nem saber. Isso é indicativo de que a casa está acima do valor de mercado. Eles reduziram para 799 mil e a mesma coisa aconteceu. Depois eles reduziram para 750 mil. Mesmo assim, não houve visitas na casa. Daí eles cortaram o preço para 725 e começou a haver um certo movimento. Aqui nos Estados Unidos é assim. Se a casa está perto do valor do mercado, as pessoas visitam. Se a casa está super acima do valor do mercado, ninguém nem visita, porque ninguém quer perder seu tempo. Sabe por quê? Porque 98% dos americanos compram os imóveis financiados. E se o banco não avaliar naquele valor que está listado, o proprietário tem que dar a diferença do bolso. E o americano que compra com 10, 5% de entrada, não tem essa diferença. Então, o que ele faz? Ele nem perde o seu tempo de olhar uma coisa que não dá para comprar. Porque como a venda e o mercado aqui é público, ele sabe qual é o valor de mercado da casa. Então não adianta que aqui você não consegue dar um jeitinho e sair bem, jogar a casa lá em cima e conseguir vender. Aqui as coisas funcionam um pouco diferentes. No preço de 725, eu falei para o Luiz, eu preciso fazer um estudo de avaliação da casa. E eu fiz esse estudo e eu cheguei à conclusão que o valor dela de mercado era por volta de 700 mil. E ele falou assim, então vamos oferecer 700 mil? Eu falei para ele, 700 mil vai ser negado. Eu tenho certeza que 700 mil vai ser negado. E estava tendo muitas visitas e muita promessa de oferta. Então, se ele quisesse realmente essa casa, não dava para nós perdermos muito tempo. Então eu disse para ele, por que a gente já não faz uma oferta de um valor que existe bastante chance de o cliente aceitar, do vendedor aceitar, e nós estamos bem perto do valor de avaliação da casa. Aí ele falou, tá bom. Graças a Deus que o Luiz falou, tá bom, porque o Luiz, ele é bem pé no chão, né? Eu tenho clientes que falam assim, eu quero um bom negócio. Olha, eu também quero, né? Todo mundo quer um bom negócio, mas bom negócio não é tão fácil de aparecer, e quando aparece você tem que pular como se fosse um urubu em cima de uma galinha morta, senão você não pega. Geralmente essas pessoas que falam eu quero um bom negócio, elas não têm esse perfil de pular em cima e comprar quando aparece. Nós concordamos que a oferta seria no valor de 710 mil, sabendo que se o banco não avaliasse em 710 mil, ele tinha espaço para poder dar a diferença do bolso além da entrada que ele ia dar. Ele perguntou para mim, por quanto você acha que vai avaliar essa casa? Eu falei para ele, eu acho que ela vai ser avaliada entre 690 e 700 mil. Mas pode ser que ela seja avaliada a 710, a 720. A gente nunca consegue prever o que o avaliador do banco vai fazer. Às vezes ele avalia muito bem, às vezes ele avalia muito mal. Se bem que ultimamente nós estamos percebendo que os avaliadores dos bancos estão avaliando as casas mais para baixo, tá certo? A avaliação voltou em 690 mil, como eu havia previsto, mas ele estava ok de dar os 20 mil do bolso além da entrada. E por que ele fez isso? Porque ele não é bobo, né? Da pesquisa que ele fez de 400 imóveis, não tinha nenhum igual a esse. Todos precisavam de reforma, ou eram muito pequenos, ou eram muito grandes, ou eram mal localizados, ou o estado do imóvel era muito ruim, ou o preço era muito alto. Então, do jeito que ele queria, nas condições que ele poderia pagar, financiado, essa foi a primeira das 400 que ele viu. Então, em 700 mil, 10 mil, 20 mil, porque assim, quando você está lá na faixa, vamos supor um exemplo, essa casa aqui. Você está na faixa lá dos 780, 750 e você vê que não vai avaliar em 700 e tal,
você começa a negociar o preço. Quando o negócio começou em 5 mil, 10 mil, daí você está negociando egos, né? É o ego do comprador e o ego do vendedor. E você tem que ser muito bom para conseguir fazer com que o negócio saia e que seja bom para o seu cliente e bom para o vendedor, porque senão também ele não faz. Tá certo? Já falamos bastante coisa, já disse para vocês, a casa foi construída em 1988, ela fica aqui num condomínio aberto de Lake Mary, um lugar muito bonito, muito arborizado, muito limpo, organizado e seguro. E agora você vai fazer um tour aqui comigo nessa casa reformada de 1988, que tem 225 metros quadrados. Vem cá. O Luiz e o seu marido vieram aqui, depois ele é o segundo casal da comunidade LGBT, XYZW, que eu não consigo acompanhar, que eu tive, né? As pessoas ficam perguntando, todos os seus clientes são da comunidade LGBT? Eu falo, não, eu só tive um, agora eu tive outro, e como eu já falei, a maioria dos meus clientes são evangélicos, são de igreja, né? São de igrejas. E é muito impressionante, não é? Ele veio aqui com seu marido e ele falou para mim assim, não posso fazer um hall de entrada aqui? Aí eu já sabia que ele tinha assistido meus vídeos, né? Eu falei, dá para fazer um hall de entrada. Então aqui seria uma pequena sala de jantar, aqui seria a sala de estar. Ele quer fechar aqui, quando ele mudar, ele quer fechar aqui, fazer um escritório e fazer a sala de jantar aqui. Então, provavelmente nós vamos fazer um hall, né, com um arco bem bonito fechado aqui. Talvez a gente feche para dar uma separação aqui na sala de jantar, para que não fique sendo um espaço de jantar, que seja mesmo uma sala de jantar, porque se for a sala de jantar, daí a gente coloca papéis de parede, tal, luz, molduras, etc. E ele quer que fique Renato Alves. Então aqui vai ser a sala de jantar, ali vai ser o escritório. E olha só essa cozinha reformada. Eles colocaram esse quartzo aqui, que quando as pessoas começaram a usar quartzo, era a coisa mais linda do mundo. Hoje não são muitas pessoas que querem. As casas de altíssimo padrão, as casas de luxo não usam mais quartzo, porque devido ao grande aumento na produção, o preço do quartzo caiu muito e ele virou assim uma coisa muito comum, uma coisa assim que se você não tem o orçamento para colocar uma pedra natural, você coloca o quartzo. Porém, tá lindo, eu não mexeria, só se ele falar assim, Renato, eu quero mármore, eu quero quartzito, eu quero limestone, pedra-sabão, tal, aí a gente troca. Mas eu se fosse a casa para mim, minha casa, eu deixaria esse mesmo. Não gosto muito dessas linhas muito acentuadas, mas nada que você põe uma decoração aqui que não fique. A ilha não é uma ilha rasa, ela é uma ilha bem profunda. Se as pessoas têm vontade de colocar o fogão aqui na ilha, a ilha tem que ser bem profunda, porque se a pessoa sentar aqui e o fogão for aqui, vai espirrar coisa quente nela e o calor do fogão vai incomodar. Então, se, por exemplo, a pessoa sentar aqui e o fogão é lá, tudo bem. Só funciona para ilhas profundas. Uma outra coisa que você tem que perceber, se você quiser ter o fogão aqui na ilha, é que você vai ter que ter um exaustor aqui bem bonito, que vai ser um elefante aqui no meio do negócio. Mas e aqueles que sobem assim e que sugam a fumaça? Não funciona. Eu já vi vídeos de fabricantes disso daí. No vídeo do fabricante é assim, metade da fumaça ia para cá, metade ia para o teto. Depois o teto fica todo engordurado e marrom. Precisa mesmo ter um exaustor melhor. Quando ele for mudar, eu vou convencer ele a tirar esse daqui e pôr um exaustor melhor.
Esse é o cooktop de 36 polegadas que eles colocaram aqui. Já fizeram tudo com gaveta, né? Tudo com gavetas, que é muito melhor do que as portas. A ilha ainda tá com as portas, tem a lava-louça. Essa geladeira aqui não é uma geladeira comum, é uma geladeira Monogram. Se você pesquisar a marca Monogram, você vai ver que custa. Custa. Então, assim, é uma geladeira de alto padrão. A casa ainda precisa ser limpa, né? Tava reformada, mas não tá limpa. E aqui nós temos também uma geladeira de vinhos e o combo, né? Que a gente chama de combo, combinação, forno e micro-ondas. O de cima é forno e micro-ondas e o de baixo é só forno. Então essa cozinha foi reformada e quando eu vim aqui olhar, eu fiquei até surpreso, né? Eu acho que eles contrataram um designer para fazer essa cozinha, porque as proporções não são o tipo de proporções que uma pessoa que não é da área certa, né? Ou às vezes ela põe a ilha muito perto, ou às vezes ela põe a ilha muito longe. Pelo código, tem que ser menos código de construção da Flórida. Tem que ser pelo menos 3 pés, 36 polegadas. Algumas pessoas fazem com 48, que eu acho muito grande. E essa aqui tá com 39, 40, que é perfeito. Inclusive para cá, para você abrir e ainda conseguir passar. Então, essa perfeição aqui e esse layout muito bem feito me dão a impressão de que não foi o proprietário que fez, mesmo porque o proprietário é um senhor de muita idade. Você vai ver uns detalhes aqui que vai mostrar isso pra gente. Desse lado de cá, aqui nós temos o que nós chamamos de Breakfast Nook, ou seja, o canto do café ou a sala de almoço. Com essa porta de vidro, as portas também são portas e janelas todas novas, e eles fizeram essa dispensa embutida aqui que eu achei ótimo. Não tem dispensa para lá e aí eles fizeram a dispensa para cá. E aqui a sala da família, que vai funcionar como sala de estar, sala de TV, sala de tudo que você pode imaginar. Já veio a casa com essas persianas automáticas que elas abaixam e sobem com auxílio de controle remoto. Custa uma nota, tá custando uma nota colocar isso daí. E agora nós vamos olhar os quartos aqui. Vem cá. Esse barulhinho pi, pi, pi é esse exaustor que está com a bateria fraca. A primeira porta à esquerda, nós temos o banheiro que também é compartilhado com a piscina. Piscina, não é piscina, piscina. Com a piscina. Então olha só, tem 2 armários aqui, aí tem a banheira, que é uma banheira mais funda, pia dupla, o vaso, mais um closet e a porta para a piscina. É isso que eu acho que foi um designer que fez essa reforma dessa casa, porque está muito bem distribuído, né? Tá muito bem distribuído. E o pior, sabe o que é? Que como não tem quarto do lado de lá, não dá para dividir. Quer dizer, dá para você dividir esse banheiro em 2, fazer o quarto dali uma suíte e o banheiro ali da frente para os outros 2 quartos. Aí a casa ficaria com 2 suítes e 2 quartos que dividiriam um banheiro. Mas teria que quebrar tudo isso daqui, né? Quebrar e começar novamente do zero. Olha o português corretíssimo. Começar novamente do zero. Olha só a porta original, que aqui nos Estados Unidos nós chamamos de pocket door, e é uma porta embutida. E olha, ela tá tão... nem barulho ela faz. Geralmente essas portas... Muito boa essa porta.
Na frente aqui nós temos um pequeno quarto. Eu preciso perguntar para o corretor que raio é isso que foi deixado aqui na casa, funcionando. Não é? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar da tomada. Olha lá, Helene, filma lá, que eu vou tirar da tomada e vai... Puf! Meu Deus. Porque eu desconfio que o proprietário ainda está olhando dentro da casa. Nós fechamos essa casa na semana passada. Ele não deixou a gente filmar dentro da casa, ele não deixou a gente entrar nessa casa depois da inspeção. Ninguém mais entra, ninguém faz nada. Tem que arrumar um negócio do telhado, senão a seguradora não vai fazer o seguro. Vai fazer depois do close, não autorizo, não sei o que. Sabe aquela... E a gente assim... Respira fundo, Luiz. Respira fundo que a gente tem que passar por isso. Mas agora a casa é dele, então cortei isso daqui. Aqui nós temos as plantation shutters, que eu não gosto, porque eu acho que tira muito da luminosidade da casa e é um trambolho de plástico. Tá? Eu acho que, já vou falar, Luiz, quando você mudar para essa casa, tire isso daí. Mas como é muito diferente do Brasil, as pessoas gostam, não é? Os brasileiros gostam porque é muito diferente, não tem isso aqui no Brasil, mas eu acho um negócio de plástico, tá? Então, coloca aqui e aí você fecha assim, ele fica escuro, ó. Fecha assim, ele fica escuro, mas nada como uma cortina muito bonita, né? Em vez de um negócio de plástico desse. Vamos lá. Seguindo aqui, nós temos o outro quarto, que é exatamente do mesmo tamanho. Tem aqui as portas originais da casa, que são essas portas de espelho, que ele pode deixar se for fazer um quarto de visitas. O rodapé é alto, a pintura infelizmente é fosca. Por que eu falo infelizmente? Porque essa pintura é a mesma pintura que as construtoras entregam. Ela é o tipo de pintura que se uma mala riscar aqui e você vier com um pano úmido para limpar, essa textura e essa tinta sai no pano. Então, quando nós pegamos uma casa para fazer o design, nós pintamos a casa inteira com um acabamento mate, M-A-T-E, que é um acabamento impermeável, mas não brilhante. Tá certo? Gostei das portas, são só de 2 almofadas, igual na minha casa, não é aquela que tem 1, 2, 3, 4, né? Tem só 2 almofadas, super elegante. Os puxadores, as maçanetas são de aço escovado, ou seja, em inglês, brushed nickel. E nós temos esse último quarto aqui, que tem a vista do lago e da piscina. Geralmente, quando nós fazemos o layout do quarto, nós colocamos a cama ali, com as 2 mesas de cabeceira, aqui a cômoda é a TV. Mas, se a pessoa que for ficar aqui quiser botar a cama aqui, ela pode abrir essa janela com esse negócio de plástico aqui. E ela pode ficar deitada na cama, olhando o lago maravilhoso. E o que ele vai fazer com a casa até ele mudar? Eu conto no final do vídeo. Vem cá comigo. Então nós vimos os 3 quartos com esse banheiro, sala da família, sala de jantar, escritório, cozinha de designer e agora nós vamos reto aqui para ver a garagem e a lavanderia. Olha só que lavanderia lindinha, com uma janela. Você coloca as máquinas aqui, pede para o rapaz vir fazer o quartzo subir aqui assim, para ter mais lugar para dobrar. Tem os gabinetes por cima, tudo. Tem lugar para pendurar as roupas que saem da máquina. Você
Camisa tem que passar, não tem jeito, tá? Mas as camisetas você já tira, estica ela, põe no cabide e pendura ali. Depois é só levar pro closet. E tem todos esses armários aqui. Olha que beleza. E um espaço ali para aspirador, vassouras, tudo que for alto. E essa janela linda, olhando aquela magnólia ali. Vem cá, mostra para eles, Deni. E aí você pergunta, o que é aquela máquina que tem aquilo ali? É a máquina de ar-condicionado, parte da máquina que fica do lado de fora, né? Parte da máquina fica pro lado de dentro. E aqui nós temos a garagem de 2 carros. Eles deixaram aqui a prateleira suspensa, tem uma porta para sair para o quintal. Aqui tem o boiler de aquecimento e o ar-condicionado. E tem tudo que precisa, dá para guardar os carros aqui. Se você guardar o carro aqui de ré, tem que tomar muito cuidado na hora de abrir atrás assim, ele não bater aqui. Mas isso aqui é muito bom, porque você compra aquelas caixas de plástico, põe todas as tranqueiras, ferramentas que você quer e vai colocando, ou decoração de Natal, do que tiver e vai colocando ali dentro, de Páscoa, né? Vamos lá, agora só falta o master e lá fora. Esta daqui é a suíte principal. A suíte principal é gigantesca, vem ver. Olha só o tamanho da suíte. Você consegue ver até a marca do tapete. Aonde tem o tapete está mais claro, porque esse chão precisa ser limpo, né? Precisa ser passado um vapor aqui. Mas se você coloca a cama ali, as coisas ali, não tem nem o que... Aqui tem que fazer uma saleta para sentar, para ler alguma coisa. Quando eles fizeram o staging da casa, aqui tava a cama de casal, mas a cama king vinha até aqui na frente, que eu não gosto. O melhor lugar mesmo para a cama ficar é ali. Aí aqui você põe um sofá, uma mesa, uma TV com uma coisa aqui. Não põe mesa com computador, hein? Pelo amor de Deus. E aqui nós temos de novo as portas de correr que funcionam perfeitamente. Nunca vi uma porta de correr de uma casa antiga que fizesse isso, ó. Sozinha ela faz, é automática. Automática. E aqui nós temos um pequeno closet. Eles aproveitaram, por isso que eu falo que essa casa foi feita por design, porque eles aproveitaram cada polegada quadrada de espaço. E como que eu sei que eles tinham uma certa idade? Porque esse banheiro aqui é totalmente ADA, que é adaptado para pessoas com necessidades. Então eles têm essas barras aqui, né? Uma barra aqui para tomar banho. É largo porque dava para entrar com a cadeira de rodas e tomar banho com a cadeira de rodas. Ele tem uma leve queda. Então isso aqui para pessoa de idade é uma maravilha, né? A pessoa pode se segurar aqui, ficar debaixo do chuveiro, ou ela pode sentar e tomar banho sentada, entra e sai com a cadeira. É muito bom mesmo. Eu falei pra ele que quando ele mudar pra cá a gente tira essas coisas. Ah, mas vai ter que quebrar o banheiro inteiro? Não, a gente pode tirar essa faixa aqui de piso e fazer uma faixa decorativa, né? Eu acho que é a melhor solução, se não quiser gastar muito. Agora, gente, quanto gasta para... O céu é o limite. O céu é o limite. Você pode colocar você pode gastar 50 mil aqui nesse banheiro. Não tem limite de quanto você pode gastar. Me fala quanto você tem e eu faço o melhor possível com o dinheiro que você tem. E isso aqui também tem que tirar, né? Eu tenho até meio receio de botar a mão nessas coisas. E aqui, olha só, eu nunca tinha visto isso. Olha só. Mostra para eles, Deni. É um suporte que vai em cima do vaso para que a pessoa de idade não seja mais fácil de sentar e levantar, porque você não senta lá embaixo, depois tem que fazer aquela força danada para levantar.
A pessoa é mais alto aqui e ela pode segurar nessa barra aqui. Aqui tem uma pequena mesa de maquiagem. Eu não sei por que colocaram uma torneira na mesa de maquiagem. Ah, já sei. Provavelmente a pessoa que morava aqui era cadeirante e com a cadeira ela vinha para cá e ela escovava os dentes e lavava o rosto e fazia tudo aqui. É por isso, tá? Agora, e fazer o que com isso depois? A gente tira isso daqui, bota um outro gabinete aqui, sobe essa pia, dá até para subir o mesmo quartzo, fazer ele emendar aqui, arruma esse espelho e faz um balcão de 2 pias, mas não que não seja assim para pessoas com necessidades especiais, tá certo? Mesmo closet aqui com porta de vidro. E olha só que interessante. Lembra que eu falei para vocês quando eu estava filmando aquela casa no Texas com a Natália Toretto? Eu falei para ela assim, na década de 80 as casas eram feitas com essas prateleiras de madeira tal, e hoje é tudo arame. Era assim que era feito, ó. Eles colocavam essa barra, ainda colocavam uma madeira aqui em cima, essa casa não tem, mas tinha esse varão aqui de madeira, então não era aquela coisa de arame que se coloca hoje. E aqui no closet, eles fizeram... sente sozinho, olha só. Eles fizeram mesmo com módulos que você compra e você coloca aqui. Isso aqui eu acho uma perda, é um desperdício de espaço essas gavetas aqui. Porque com a quantidade de espaço que tem ali na suíte principal, as pessoas aqui usam cômodas para colocar as roupas de baixo. Eu sei que você... Lá na minha casa, como é que eu faço? A hora que eu vou tomar banho, eu já abro a cômoda, já tiro a cueca, a meia... Não tem camiseta lá, só tem essas coisas e pijamas. E aí eu já trago para cá. Porque isso aqui, a gente precisa de muito espaço para pendurar. Porque como as roupas não passam, você não guarda. Se você guardar na cômoda uma camiseta, a hora que você tirar ela tá toda amassada. Aí você vai ter que passar para usar. Por causa da praticidade, a gente pendura tudo. Então, nós precisamos de muitos cabideiros. Isso aqui podia ser tudo cabideiro. No entanto, botaram essas gavetas, um monte de gaveta aqui que pode muito bem, as blusas de lã, as coisas podem tudo ficar incômodas lá. Na casa do Texas que nós fizemos o design, nós compramos uma cômoda para cada cônjuge. Então assim, tem espaço à vontade. Isso aqui para mim é um desperdício. Se quiser que tenha gavetas dentro do closet, faz assim só 2, deixa embaixo para sapatos, deixa 2 e daqui para cima deixa só cabideiro, que eu acho que é suficiente, é a melhor coisa. E aqui também, né? Precisa colocar um box, dar uma fechada aqui, porque isso aqui deve ser bem frio para tomar banho. E o Danny até me lembrou uma coisa que não é muito comum aqui. O closet é dentro do banheiro, como é lá no Texas. Todas as casas do Texas têm um closet dentro do banheiro e aqui o closet fica dentro do quarto. Se bem que esse quarto é tão grande que se ele tiver necessidade, dá para fazer mais um closet dentro do quarto. Vamos lá olhar essa área externa. Eu sei talvez porque que o dono colocou essa casa a 850 mil. Por exemplo, esse piso aqui, olha só, é uma pedra sabão. Isso aqui é caro. Se você soubesse, para fazer essa área toda da piscina deve ter custado uns 20, 25 mil dólares. Mancha, tá manchado, mancha um pouco. Mas assim, não é aquele calçamento que eu pus na minha casa que eu nunca mais ponho na casa de ninguém, porque é uma porcaria. Olha o tamanho deste lanai. Fica aí, Danny. Olha só. Olha só o tamanho disso. Você pode colocar um jogo de sofá aqui.
Aí você põe uma mesa redonda para jogar não sei o quê. Daí você põe uma mesa comprida com 10 cadeiras. Daí aqui você põe mais um joguinho pequeno de sofá. Vai uns 10 mil só para mobiliar essa área aqui. O que você faria aqui, Renato? Eu começaria colocando uma madeira nesse teto, encapando esses pilares magrelos, né? Ele é muito fininho, encapando eles e penduraria plantas aqui, tudo. As luminárias, ok, tá mais ou menos, tá meio marabras, mas tudo bem. E aí, realmente colocaria uns tapetes externos aqui, faria uma área deliciosa. Você colocaria uma cozinha externa aqui? Não. Porque se você ligar uma churrasqueira aqui, esse teto fica preto da fumaça. A churrasqueira você tem que ser móvel, você deixa ela guardada aqui. Na hora que você for usar, você leva ela lá na gaiola, lá longe, faz a fumaça que você quiser lá. Depois que você terminou o churrasco, você deixa ela ligada no máximo por 20 minutos para queimar toda aquela gordura, vira tudo cinza, você limpa ela, põe ela de volta aqui. Se você ligar ela aqui, você pode ter um exaustor melhor que você sai fumaça e esse teto fica engordurado. Não só o teto, né? Fica tudo engordurado. Fica o ventilador engordurado, o teto engordurado, a mobília engordurada. Então, assim, se eu fosse fazer alguma coisa aqui, eu tamparia ali para a visão dos vizinhos não ver você aqui no lanai. E ali talvez eu colocaria uma pia, um fogãozinho de 2 bocas de gás em caso de ter furacão e acabar a luz, que daí não tem como você fazer um café, fazer um macarrão, e aí você pode fazer aqui fora. Faria isso, mas churrasqueira não. Churrasqueira não, eu faria uma mesa de almoço. E olha só que delícia esse lanai. Olha, ele é bem maior do que o da minha casa. E essa piscina, então? Reformadinha, lindinha, limpíssima. E com esse lago aqui, que na verdade não é um lago, tá? Isso não é um lugar, isso se chama pond. É um lago artificial para escoamento de água do condomínio. Mas os bichos não sabem a diferença. Inclusive os jacarés. Tem jacaré? Provavelmente. Eles vêm e tomam sol aqui porque eles mudam de lá para cá, tal. Se estiver incomodando, se o jacaré for muito grande, você liga para a prefeitura, eles vêm e removem o jacaré daqui. Mas geralmente num espaço de água muito pequeno, ficam os jacarés menorzinhos. Dá para andar de caiaque? Acho que até dá, acho que até você pode andar de caiaque. Dá para pôr um jet ski? Não. Quando é pond e é pequenininho assim, não pode pôr jet ski. É mais para você olhar, e aí vem os patos, vem os outros bichos, as outras aves. Pode ser que tenha alguma lontra, mas assim, é muito gostoso. Então imagina você comprar uma casa na Flórida, no norte de Orlando, em Lake Mary, com um lago no fundo. Então, não tem preço. Tem 710 mil. É uma delícia, né? Se não fosse o barulho do pessoal cortando a grama ali, ó, assoprando, né? Estaria um silêncio. Fica calminha, lagartixa, eu não vou fazer mal pra você não. Olha que delícia. A gaiola, ela não é velha, mas ela tá desbotada. Então, há a possibilidade de chamar uma empresa que eles vêm aqui, lixam, pintam ela e colocam a tela de volta. Que é isso provavelmente que eu vou recomendar o Luiz fazer quando ele se mudar para cá. E nós vamos terminar esse vidro lá dentro no ar-condicionado, porque acabou o frio acabou, não tem mais, não tchê, c'est fini.
Então agora só nos resta terminar esse vídeo. Eu falei para vocês que no final do vídeo eu ia contar o que o Luiz vai fazer com essa casa. No ano passado nós vendemos 5 imóveis para clientes que acabaram de dar entrada no processo de imigração. Ah, mas e se eles não conseguirem? Eles ficam com um investimento aqui nos Estados Unidos em aluguel de longo termo. Nós começamos a fazer isso, vender para clientes que estavam no processo de imigração já em 2022. O primeiro cliente que nós vendemos, ele comprou em 2022 e ele se mudou em janeiro de 2025. Foi o primeiro cliente que nós tivemos que fez isso daí. E o preço que ele pagou em 2022 foi muito mais barato do que custa hoje. Então, essa é uma estratégia de que a pessoa já tem vontade de investir nos Estados Unidos. E agora que ela já pensa em mudar, ela vê, principalmente agora, né, que os imóveis caíram bastante, ela já vê e já acha o imóvel que ela quer, já compra tal. Quando tudo der certo, a casa já está comprada. E o que ele vai fazer com essa casa em 2026, 2027? Provavelmente ele venha em 2027 ou começo de 2028. Ele vai alugar. E sabe o que aconteceu? Assim que nós colocamos a casa no mercado, nós fizemos a pesquisa e a casa, o aluguel mais alto que nós conseguimos encontrar era 3.250 para esse bairro, para essa área. Nós resolvemos colocar, o Ricardo e eu, nós tínhamos dado a sugestão de colocar o imóvel 3.450, mas aí o Luiz falou, não dá para colocar 3.550? Aí eu falei, dá, Luiz, e nós colocamos 3.550, embora está muito acima do que é praticado no bairro. E a casa alugou em 30 minutos. Ela entrou no mercado, em 15 minutos alguém ligou, um casal ligou para nós e falou que eles queriam essa casa de qualquer maneira. Nesse mesmo tempo, mais 3 ou 4 ligações entraram e eu falei para o casal, eu tenho que receber a aplicação de todas as pessoas. Ah, mas a gente não quer competição, então faça um depósito agora, não reembolsável em caso de você desistir, para que a gente faça, se você não se qualificar na aplicação, porque na aplicação nós temos que checar o background para ver se a pessoa tem antecedências criminais, nós temos que ver o crédito da pessoa e olhar o vínculo empregatício e salário, para que nós decidamos qual vai ser o inquilino que nós vamos colocar aqui dentro. Eu falei para ela que se ela não chegasse nos requisitos mínimos, nós devolveríamos o depósito. Mas que se ela desistisse, ela não recebia o depósito de $1.000 de volta. A pessoa fez, demorou umas 2 horas para fazer o contrato, assinou. Agora, daqui 5 dias, essa família entra aqui nesta casa com um adorável Golden Retriever, que eu vou vir só para conhecer, porque eu amo Golden Retriever. E é uma família de brasileiros que mora no norte do país, se eu não me engano, New Jersey ou New York. Quem sabe melhor é o Ricardo. Então essa casa vai ficar alugada pelo valor do financiamento e ela vai se pagar. No ano que vem o aluguel aumenta e vai aumentando até que o aluguel vai superar o valor da parcela e vai sobrar um pouquinho, tá certo? Quando o casal do Brasil, Luiz e seu marido, estiverem prontos para mudar para os Estados Unidos, aí nós pedimos a casa de volta, que pode ser 2, 3, 4, 5, vai saber, né? Nós pedimos a casa de volta para os inquilinos, arrumamos uma outra casa para eles, talvez eles estejam prontos para adquirir uma casa deles mesmos, e aí o Luiz muda para cá. Nós fazemos todas as mudanças que ele quer fazer e o Luiz muda, tá bom? Eu espero que você tenha gostado deste vídeo, tá certo? Se você não é inscrito, por favor, se inscreve, porque você ajuda o nosso canal a crescer. Quanto mais o nosso canal cresce, mais dinheiro em propagandas entra e, quem sabe, um dia ele vai se pagar sozinho, porque no momento quem paga ele sou eu, tá certo? E eu quero que ele seja autossuficiente.
E aí estimula a gente até fazer mais vídeos, porque hoje, para ser sincero para vocês, eu não faço mais vídeos porque já é caro pagar 2 vezes por semana. Caro, caro, caro que se eu contar você não acredita, mas é caro. Então para fazer 3, sobe 50% que eu já gasto hoje. E não dá, mas o dia que ele for autossuficiente, que sobrar dinheiro, eu posso gravar mais uma vez. Então se você não é inscrito, se inscreve. Se você gostou do vídeo, dá curtida e aperta o botãozinho aí, compartilha com seus amigos e com os seus parentes e seus familiares, tá certo? Eu volto a falar com vocês no domingo às 20 horas do Brasil. Lembrando que no final do mês tem Alex Responde, ele já gravou e ele falou para mim, o meu vídeo é hoje? Ontem ele me perguntou, meu vídeo é hoje? E eu entendi que ele tinha perguntado, tem vídeo hoje? Eu falei, sim. Ele veio assim todo, mas eu nem aprovei, eu nem olhei. Eu falei, não é o seu é no final do mês. Ele, tá, porque eu tenho que ver se eu fiquei bem, né? Eu falei, tá bom. Então, ele vai receber talvez essa semana o vídeo dele, que ele vai assistir, e ele vai aprovar, vai pedir para tirar, para acrescentar, para não sei o quê. E aí você assiste ele respondendo as perguntas dos inscritos no último domingo do mês, tá bom? Muito obrigado de você ter assistido, espero que você tenha gostado dessa casa. Se você também tem a intenção de mudar para os Estados Unidos e quer adquirir um imóvel antes de começar o processo, ou se você já está no meio do processo e quer olhar um imóvel para você, entre em contato pelo telefone no WhatsApp, nossa equipe vai marcar uma reunião comigo e a gente encontra esse imóvel para você, tá bom? Um grande abraço e eu vejo vocês no domingo às 8 horas do Brasil. Assista agora os anúncios dos nossos patrocinadores. Um grande abraço. Tchau, tchau. Antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer um pedido muito especial. A ONG Amigos de São Francisco está prestes a realizar um grande sonho, comprar definitivamente o sítio em Ibiúna, onde hoje acolhe centenas de cães e gatos resgatados do abandono. O valor é de R$360 mil e já foi arrecadado 80%. Agora falta apenas 20% para que esse lar seja realmente deles. Desde 2012, a ONG já transformou a vida de mais de 2.000 animais. Muitos foram adotados, mas outros, especialmente os mais velhinhos, provavelmente passarão o resto da vida no abrigo. E é justamente por eles que essa conquista é tão importante. Se o sítio não for comprado, todos correm o risco de perder o único lar que têm. Por isso, eu peço a sua ajuda. Não importa o valor, qualquer contribuição faz diferença. A sua doação pode significar dignidade, segurança e amor até o último dia de cada um desses animais. Vamos juntos unir forças e transformar esse sonho em realidade.